Você sabia que a oração tem o poder de ativar anjos ao seu redor? Isso mesmo, algo tão simples, mas tão poderoso, que pode mudar o curso da sua vida. Você já sentiu medo, angústia ou necessidade de proteção, mas não sabia a quem recorrer? Ou talvez tenha se perguntado se existe algo mais atuando em seu favor, algo além daquilo que os olhos podem ver. Hoje, vou te revelar o poder secreto da oração e como ela ativa os anjos em sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Mas antes de continuarmos, saiba de algo importante. Muitos que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritos no canal. Se você acredita no poder de Deus e nas transformações que a fé pode trazer para a sua vida, inscreva-se agora. Não deixe para depois, pois o que você vai aprender aqui pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Fique até o final e descubra como, através da oração, você pode invocar a proteção divina que tanto precisa. Não perca essa oportunidade, pois os anjos estão mais perto do que você imagina. A oração é um dos instrumentos mais poderosos que temos para nos conectar com o divino, e muitas vezes não percebemos o impacto profundo que ela tem sobre nossas vidas. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas também ativando uma rede invisível de seres celestiais, como os anjos, que são enviados para nos guiar, proteger e inspirar. A oração é um canal direto entre o ser humano e o plano espiritual, permitindo que a presença divina invada nosso cotidiano. Quando nós voltamos para a oração com sinceridade e fé, estamos abrindo espaço para a presença celestial em nossa vida, não apenas como uma forma de comunicação, mas como um ato de entrega e confiança total no poder divino. Ao orarmos, os anjos são chamados para agir em nossa vida, protegendo-nos dos perigos, ajudando-nos a tomar decisões sábias e guiando-nos quando nos sentimos perdidos. A oração, portanto, não é um monólogo solitário, mas um diálogo com forças divinas que atuam em nosso favor. A Bíblia nos ensina que quando oramos com fé, não apenas nos conectamos com Deus, mas também ativamos os anjos que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas trabalham incessantemente em segundo plano. A presença celestial, muitas vezes, se manifesta de maneiras sutis e inesperadas, como em uma sensação de paz em meio ao caos ou em uma resposta clara para uma oração sincera. Por meio da oração, somos tocados por essa presença divina e começamos a perceber como ela age em nossas vidas, tornando-nos mais receptivos à ajuda dos anjos e ao amor que Deus tem por nós. A oração tem o poder de transformar não apenas a nossa espiritualidade, mas também nosso cotidiano. Em momentos de estresse, insegurança ou indecisão, orar pode ser uma forma de encontrar clareza e calma. A prática de orar diariamente nos ajuda a alinhar nossas intenções com o propósito divino, proporcionando uma sensação de paz interior que não pode ser facilmente explicada, mas apenas vivida. Quando pedimos a Deus por sabedoria, direção ou força, abrimos espaço para que o divino haja em nossa vida de maneiras surpreendentes. Não é apenas um pedido, mas um convite para que a presença de Deus transforme as situações desafiadoras em oportunidades de crescimento, paz e aprendizado. A oração é, portanto, um motor de mudança, capaz de nos fortalecer quando mais precisamos, nos dando a coragem necessária para enfrentar as adversidades com fé e confiança. Além disso, a oração também tem o poder de moldar a nossa perspectiva sobre a vida. Ao nos conectarmos com o divino, deixamos de ser guiados pelas circunstâncias externas e começamos a enxergar as situações sob uma nova ótica, a ótica da fé. O que antes parecia ser um obstáculo intransponível pode se tornar uma oportunidade para confiar mais profundamente no plano divino e para experimentar a presença dos anjos agindo em nosso favor.
A oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos transforma internamente, nos capacitando a ver a vida de forma mais otimista, resiliente e cheia de gratidão. Quando oramos, nossa mente se acalma, nossos corações se abrem e o poder transformador da oração começa a moldar até os aspectos mais simples do nosso cotidiano, tornando-os mais plenos e cheios de propósito. A visão dos anjos na espiritualidade é profunda e cheia de mistérios. Muitas vezes são vistos como mensageiros de Deus, seres de luz que servem para nos guiar, proteger e amparar em momentos de necessidade. Mas a realidade dos anjos vai além dessa imagem tradicional de figuras etéreas e distantes. Eles são presença constante em nossas vidas, embora muitas vezes não os reconheçamos. Anjos não são apenas seres que habitam o céu. Eles atuam ativamente em nosso dia a dia, respondendo às nossas orações e intercedendo por nós. Quando pedimos ajuda ou direção, muitas vezes é por meio deles que recebemos as respostas, seja de forma visível ou invisível. Sua presença, embora muitas vezes imperceptível aos nossos sentidos humanos, é uma das maiores formas de proteção e orientação que podemos experimentar. A Bíblia e diversas tradições espirituais falam da intervenção dos anjos de maneiras diversas, destacando suas diferentes funções e a maneira como eles se conectam conosco. Em muitos momentos, os anjos aparecem para realizar tarefas específicas, desde proteger um indivíduo até transmitir uma mensagem divina. Porém, mais do que suas tarefas específicas, os anjos são representações da bondade e do amor de Deus. Eles não possuem ego ou vontade própria, mas servem ao plano divino com fidelidade e zelo. Quando oramos, é como se criássemos uma ligação direta com esses mensageiros celestiais, que são sempre prontos para nos ajudar, mesmo que nem sempre saibamos ou percebamos sua atuação. A realidade dos anjos é, portanto, uma prova de que há algo muito maior cuidando de nós, guiando-nos e protegendo-nos a cada passo. Quando falamos sobre a oração, muitas vezes não percebemos a profundidade do impacto que ela tem sobre o mundo invisível ao nosso redor. O poder invisível que é ativado através da oração é imenso e transcende qualquer compreensão humana. Acredita-se que, ao orarmos, não apenas estamos nos conectando com o divino, mas também acionando forças espirituais que estão ao nosso redor, invisíveis aos nossos olhos, mas poderosas em sua ação. Esse poder invisível se manifesta de várias maneiras. Uma paz que invade nosso coração, uma proteção que nos envolve e até mesmo respostas para questões que parecem sem solução. Os anjos, como mensageiros divinos, são uma das formas mais claras desse poder invisível, intervindo em nossas vidas para nos orientar e proteger quando pedimos a ajuda de Deus. A oração, portanto, é como uma chave que abre as portas para um mundo espiritual dinâmico, onde forças superiores entram em ação para nos beneficiar. O conceito do poder invisível ao redor de nós também está relacionado com a ideia de que, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo, a oração está trabalhando no plano espiritual em nosso favor. Os anjos e outras forças divinas atuam em nossas vidas de maneiras muitas vezes sutis, mas extremamente significativas. Eles podem nos ajudar a tomar decisões, abrir portas que estavam fechadas e até nos proteger de perigos que nem sabíamos que estavam à nossa frente. A oração ativa esse poder invisível de uma maneira que ultrapassa os limites do que podemos compreender com nossos sentidos. Muitas vezes somos tocados por uma sensação de tranquilidade e confiança sem explicação aparente, e é nesse momento que podemos perceber a presença de algo maior, atuando silenciosamente em nossas vidas. Esse poder invisível, que é ativado pela oração, é uma lembrança constante de que nunca estamos sozinhos.
A Bíblia oferece uma rica perspectiva sobre a oração e o papel dos anjos na vida dos fiéis. De acordo com as Escrituras, a oração não é apenas uma forma de comunicação com Deus, mas também uma maneira de ativar a ajuda dos anjos em nosso favor. Em diversas passagens, vemos que os anjos são enviados por Deus para guiar, proteger e interceder pelas pessoas. Um exemplo claro disso pode ser encontrado no livro de Daniel, onde um anjo é enviado para dar uma resposta a uma oração que foi feita por muitos dias. O anjo não só trouxe uma mensagem divina, mas também ajudou Daniel a entender os planos de Deus. Esse tipo de interação entre oração e anjos mostra como, ao orarmos, nos tornamos mais receptivos à intervenção divina. A Bíblia ensina que os anjos são instrumentos de Deus para agir em nosso benefício, e a oração ativa esse processo de maneira concreta. Além disso, Jesus Cristo, em suas palavras, reforça a importância da oração contínua e da confiança em Deus, garantindo que o Pai Celestial escutará as orações de seus filhos. Ele nos ensina que, por meio da oração, temos acesso à presença de Deus, e os anjos, em resposta, são enviados para nos ajudar. Um dos momentos mais notáveis de intervenção angelical ocorre no jardim do Getsêmani, quando um anjo conforta Jesus em sua agonia antes da crucificação. Esse ato de misericórdia divina mostra como, mesmo em momentos de extrema aflição, a oração não apenas nos conecta com Deus, mas também ativa o auxílio dos anjos para fortalecer nossa fé. As Escrituras deixam claro que, embora os anjos sejam invisíveis aos nossos olhos, sua presença e ajuda estão sempre disponíveis para aqueles que oram com um coração sincero e uma fé inabalável. A preparação para receber a ajuda dos anjos começa dentro de nós mesmos e está diretamente ligada ao nosso estado mental e emocional. Quando estamos abertos e receptivos à presença divina, nossa mente se torna mais focada e nossa confiança em Deus é fortalecida. A oração é uma excelente maneira de preparar o terreno interior para que os anjos possam atuar em nossas vidas de forma eficaz. Ao nos concentrarmos em Deus, nossa ansiedade diminui e nossa percepção se aguça, tornando-nos mais sensíveis às orientações e respostas divinas. Para que possamos receber essa ajuda celestial, é essencial que nossa mente esteja em paz e nosso coração aberto, disposto a confiar no plano divino, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A prática regular de meditação e oração ajuda a acalmar a mente, permitindo que a presença dos anjos se manifeste com mais clareza em nossas vidas. Além disso, é importante que preparemos nosso coração para acolher a ajuda divina sem resistência. Isso significa ter fé genuína de que os anjos estão sempre ao nosso lado, mesmo que não os vejamos fisicamente. Quando estamos preparados espiritualmente, nossa visão se expande e começamos a perceber sinais de sua presença, seja por meio de um sentimento de paz, de uma inspiração repentina ou até mesmo de uma intervenção direta. Manter o foco no amor e na confiança em Deus nos permite ser mais receptivos ao que os anjos têm a oferecer, sem tentar controlar ou duvidar de sua ajuda. A preparação de mente e coração é, portanto, um processo contínuo de entrega e fé, onde reconhecemos que, ao orarmos com sinceridade, estamos atraindo para a nossa vida a orientação e proteção angelical que nos são oferecidas. Os testemunhos de oração e intervenção divina são uma das formas mais poderosas de ilustrar a realidade da ação dos anjos em nossas vidas. Muitas pessoas têm histórias marcantes sobre como suas orações foram respondidas de formas surpreendentes, trazendo resultados que pareciam impossíveis. Seja em momentos de desespero, quando a situação parecia sem solução,
ou em momentos de gratidão, quando a intervenção divina se fez visível, esses relatos revelam o poder da oração e como os anjos trabalham em favor daqueles que creem. Esses testemunhos não são apenas histórias de fé, mas também provas concretas de que a oração ativa uma resposta celestial. O mais interessante é que essas intervenções podem ocorrer de maneiras inesperadas, desde a chegada de uma ajuda imediata até o aparecimento de sinais divinos que nos orientam no caminho certo. Ao ouvir esses testemunhos, muitas pessoas passam a confiar mais profundamente na eficácia da oração e na presença dos anjos, sentindo-se encorajadas a buscar essa conexão divina em suas próprias vidas. Uma história muito comum é a de alguém que ora pedindo proteção ou direção em um momento de perigo iminente e, milagrosamente, é salvo de uma situação perigosa. Outros testemunhos falam sobre como as orações ajudaram na cura de doenças ou na resolução de conflitos familiares, com os anjos atuando como mensageiros de paz e cura. Esses relatos mostram que, independentemente de como os anjos se manifestam, a fé na oração e na intervenção divina pode transformar vidas de maneira poderosa. Ao compartilhar esses testemunhos, inspiramos outros a acreditarem que a oração, quando feita com sinceridade e fé, não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta ativa que nos conecta com forças celestiais que realmente podem mudar nossas vidas. A persistência na oração é uma chave fundamental para experimentar a ação divina em nossas vidas. Muitas vezes, ao orarmos por algo importante, podemos ficar impacientes ou desanimados quando não vemos resultados imediatos. No entanto, a Bíblia nos ensina a não desistir, mas a persistir em oração, confiando que Deus ouvirá nossos pedidos no momento certo. Jesus, em suas parábolas, destaca a importância de perseverar em nossas orações, como na história da viúva persistente, que mesmo diante da resistência de um juiz, conseguiu sua justiça por sua insistência. Esse princípio é poderoso, pois nos lembra que, embora Deus conheça nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, a persistência na oração fortalece nossa fé e nos prepara para receber sua resposta. Às vezes, o simples ato de continuar orando, mesmo sem ver uma resposta imediata, é o que mais nos transforma, desenvolvendo nossa paciência, humildade e confiança. A persistência também ativa o trabalho dos anjos, pois, ao continuarmos orando, estamos expressando nossa confiança no poder divino e em sua capacidade de intervir em nossas vidas. Os anjos, como mensageiros de Deus, estão sempre prontos para nos ajudar, mas muitas vezes a persistência nas orações abre o caminho para que eles possam agir de maneira mais eficaz. Deus sabe o que é melhor para nós, e a persistência na oração é uma forma de afirmar que confiamos nele para nos dar o que precisamos quando for o momento certo. Essa persistência nos ensina a esperar com fé, sabendo que os anjos estão trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para que as respostas de Deus se manifestem em nossas vidas de maneiras surpreendentes. A oração contínua não só nos alinha com o plano divino, mas também fortalece nosso vínculo com os anjos que agem de forma invisível, mas poderosa em nosso favor. Os momentos de dúvida e medo são inevitáveis na vida de qualquer ser humano e muitas vezes nos sentimos sozinhos ao enfrentar esses desafios. No entanto, os anjos desempenham um papel fundamental em nos ajudar a superar essas situações difíceis. Quando nos encontramos em períodos de insegurança, os anjos estão presentes para nos fortalecer e oferecer conforto espiritual. A oração ativa sua intervenção e, muitas vezes, sua presença se manifesta através de uma sensação de paz que vai além da compreensão humana.
Os anjos nos ajudam a lembrar de nossa verdadeira força interior e nos orientam para que possamos tomar decisões mais sábias. Quando oramos com fé, estamos invocando essa ajuda celestial que nos tira da escuridão do medo e nos guia para a luz da confiança. A Bíblia nos ensina que os anjos são enviados para proteger aqueles que temem a Deus. E muitas vezes, em nossos momentos mais difíceis, é através de sua intervenção que encontramos a coragem para seguir em frente. Além disso, os anjos atuam como agentes de cura emocional, especialmente quando estamos sobrecarregados pela ansiedade ou pela tristeza. Muitas vezes, em momentos de desespero, podemos sentir que a oração não está sendo ouvida, mas é exatamente nesses momentos que os anjos trabalham mais ativamente, trazendo conforto e clareza. Sua presença, embora invisível aos nossos olhos, é real e constante. Eles nos ajudam a superar os bloqueios emocionais que surgem quando estamos imersos no medo e na dúvida, levando-nos a confiar que há uma força maior cuidando de nós. A oração constante fortalece nossa conexão com os anjos, permitindo que recebamos a ajuda de que precisamos para sair de um estado de medo e entrar em um lugar de paz e confiança. Ao reconhecermos a presença dos anjos em momentos de fraqueza, fortalecemos nossa fé e nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. A oração é uma das formas mais poderosas de buscar proteção divina contra as adversidades que encontramos ao longo da vida. Quando oramos, não estamos apenas expressando nossos desejos ou preocupações a Deus, mas também ativando uma força espiritual protetora que nos envolve e nos resguarda dos perigos. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e ao orarmos, nos colocamos sob sua proteção divina, permitindo que os anjos ajam para nos resguardar. A oração se torna uma armadura invisível que nos cobre, nos dando segurança em tempos de crise e nos protegendo de forças negativas, tanto físicas quanto espirituais. Quando invocamos a proteção divina, estamos também pedindo a intervenção dos anjos para que nos defendam contra ataques de medo, maldade ou qualquer outra forma de ameaça. Os anjos, como mensageiros de Deus, estão sempre prontos para agir em nosso favor, guiando-nos para longe dos perigos e mantendo-nos seguros no caminho da fé. A oração, além de ser uma ferramenta poderosa de proteção espiritual, também nos ajuda a permanecer firmes e calmos diante de desafios. Quando nos voltamos para Deus em oração, abrimos nossos corações para receber sua paz, que transcende todas as situações difíceis. A oração não só nos protege de influências externas, mas também nos fortalece internamente, nos dando coragem para enfrentar qualquer adversidade. Quando oramos por proteção, estamos declarando nossa confiança em Deus e permitindo que Ele nos envolva com sua presença e paz. Nesse processo, os anjos desempenham um papel crucial, pois são enviados para nos defender e nos guiar, fazendo com que experimentemos a segurança e a confiança em cada passo que damos. A oração contínua fortalece essa proteção, criando uma barreira espiritual que nos resguarda e nos mantém seguros, independentemente dos desafios que surgem em nosso caminho. Agora que você sabe o poder incrível que a oração tem para ativar os anjos em sua vida, quero saber, você já experimentou sentir a presença de um anjo após orar? Deixe nos comentários sua experiência ou dúvida sobre o tema. Vamos criar uma comunidade de fé onde todos possam compartilhar e aprender juntos. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo transformador que pode impactar a sua vida espiritual. Não perca o próximo vídeo, onde vamos falar sobre como a fé pode abrir portas que você jamais imaginou. Fique ligado. Eu sou Valentino e foi um prazer estar com você. Até o próximo vídeo.